Eu demorei 3 semestres para aprender contabilidade na minha graduação. Eu fui reprovado na disciplina Contabilidade Geral 2. Eu nunca fui um bom aluno nem no ensino médio, nem no começo da graduação. Eu fui demitido em um trabalho muito legal que eu tinha em uma multinacional. Pois é, isso eu tô falando para vocês porque hoje eu vou contar um pouco da minha história na contabilidade. E por que que eu decidi começar assim, só com desgraça? Porque a gente sempre vê, né, os vídeos de contadores que contam as suas histórias aqui, falando que eram nerds CDFs, aprovados em concursos dificílimos com 12 anos de idade. E você olha para isso e pensa, ah, são pessoas abençoadas por Deus, são gênios, são pessoas que têm o toque de Midas, que tudo que toca vira ouro. E você olha para aquilo e fica pensando, caramba, eu nunca vou ser como essa pessoa. Eu nunca vou ter sucesso na contabilidade porque eu não fiz o mesmo caminho que essa pessoa. Então, mesmo você vindo de um background ferrado como o meu, que demorou 1 ano e meio para aprender contabilidade, foi reprovado, foi demitido, você ainda assim, se você mudar algumas coisas na sua vida, na direção do seu estudo, do seu trabalho, você também consegue alcançar tudo o que você quiser. Eu ainda quero alcançar muitas coisas, mas onde eu estou hoje, eu nunca imaginei estar há 5, 6, 7 anos atrás. Se eu voltasse, né, o Felipe de 2006 e ele olhasse para o Felipe de hoje, é impossível esse cara tá aí, é impossível esse cara estar ensinando algo para alguém. Esse cara é gago. Como é que ele vai falar algo para alguém? Ainda mais no YouTube, para todo mundo ver, né? Naquela época nem existia o YouTube, mas tudo bem. Esse cara tem dificuldade em aprender. Como é que ele vai ensinar algo para alguém? Como é que ele vai empreender? Ele não tem nenhum parente que empreenda também para ensinar ele. Como é que esse cara vai fazer isso? Pois é, e eu tô conseguindo tudo isso, mesmo vindo de um background totalmente oposto do que vocês encontram por aí, mas que muito provavelmente a sua realidade é muito parecida com a minha, né? Você teve dificuldade para aprender contabilidade ou tem dificuldade ainda para aprender contabilidade. Eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil. Então eu não tô aqui para dizer que foi fácil aprender, pelo contrário, eu sofri pra caramba. Foi um negócio difícil, precisei de muita ajuda de muita gente, mas mesmo assim eu consegui. Então que essa minha história sirva de inspiração para você que tá aí olhando para outras pessoas e se achando incapaz de conseguir algo que você sonha, que você olha para fulano e pensa, ah, fulano é um cara abençoado, é o Messi da contabilidade, eu nunca vou conseguir, porque eu sou pessoa mediana, porque eu reprovei na graduação. E eu vou te mostrar que tudo é possível, tudo que você quiser, você vai conseguir, porque eu estou conseguindo, mesmo a minha história não sendo tão bonitinha, tão florida como as que contam por aí. Caso você não me conheça, eu sou Felipe Nunes, sou criador do CFC Academy, uma empresa voltada para a educação contábil. Hoje nós trabalhamos com exame de suficiência e concursos públicos, mas nós muito em breve iremos expandir as nossas áreas de atuação. Eu já vejo isso acontecendo. Então, se você está vendo esse vídeo aqui no futuro, saiba que esse vídeo aqui foi uma previsão de que deu tudo certo no futuro. Bom, primeira coisa, como foi que eu escolhi contabilidade, né? Porque não é um curso que as pessoas gritam aos quatro ventos de que eu vou fazer ciências contábeis na graduação, né? Sai do terceiro ano do ensino médio e já vai, eu vou fazer o Enem para contabilidade. Não, não foi assim e muito provavelmente também não é assim que acontece com você. O que aconteceu? Eu morava numa cidade do interior chamada Petrolina, interior de Pernambuco, nessa época. Eu morei em 5 estados, na verdade. Eu nasci em Porto Velho, Rondônia, depois fui morar em Sergipe, em Aracaju, aí mudei para Marabá, no Pará, depois de Marabá fui para Petrolina, Pernambuco, e depois aí voltei para João Pessoa, que é a cidade que eu moro hoje, atualmente, né, por conta do trabalho do meu pai. E quando eu terminei o ensino médio, eu morava em Petrolina, interior de Pernambuco, cidade excelente. Inclusive, se tiver alguém de Petrolina, comenta aqui embaixo. Terminei o ensino médio, não sabia o que fazer. Eu era um aluno ruim, ficava em recuperação todo ano. Não em todas as matérias, mas todo ano eu ficava em recuperação. Não sabia estudar, tinha dificuldade de aprender algumas coisas, enfim. Mas também nunca reprovei, passava na recuperação. Então eu terminei o ensino médio e fui fazer vestibular. Vestibular pra quê? Nunca gostei da parte de saúde, então medicina não me apetecia. E também eu não me achava capaz que fosse ser aprovado, afinal de contas eu era um péssimo aluno. Então nunca passou na minha mente fazer medicina, enfermagem, odonto, nada disso. Pensei talvez direito, mas também não foi muito minha praia. Enfim, e fui fazer ADM, né, administração, como a maioria das pessoas que não sabem muito o que fazer, vai lá, vou me inscrever em administração, ver o que é que dá. E eu não passei, pois é. Nisso também apareceu meio que um vestibular de um curso técnico para técnico agrícola, que é técnico agrícola no Cefet, que é basicamente o seguinte, não tem
contabilidade, não tenho técnico em contábil, pronto. Tenho engenheiro agrônomo e tenho técnico agrícola. Eu fiz esse vestibular de técnico agrícola e passei. Obviamente que era lá embaixo o nível, passei bem colocado inclusive, para você ver como era o nível era baixo. E fui cursei 6 meses desse curso. E o local de aula era na zona rural lá de Petrolina, não era no centro. Então eu acordava muito cedo, cerca de 4 e pouca da manhã, para pegar um ônibus que chegava às 6 da manhã lá no Cefet, que como eu falei, era na zona rural, chegava às 6 da manhã e a aula começava às 7h30, 8 horas, salvo engano. Eu sei que eu passava um tempo ali na sala ainda. E obviamente que eu me vi naquela situação, caramba, isso aqui vai ser muito penoso. Tá na hora de eu tomar vergonha na cara e começar a tentar estudar, melhorar meu ritmo de estudos, porque senão eu vou ficar tendo uma vida não tão boa. E nessa graduação, eu tive contato com uma disciplina lá que eu não sei se era contabilidade, mas era algo na parte de finanças, empresarial, uma coisa nisso. E eu lembro que o professor falou sobre contabilidade. Ele falou superficialmente o que era, e eu achei interessante. Pô, empresa, imposto, deve ser legal, né? Enfim, aí acabou o primeiro semestre, passei nas disciplinas, e eu decidi não voltar para o técnico agrícola. Eu decidi estudar. Aí eu voltei para o cursinho pré-vestibular. Nesse cursinho, eu fiz vestibular para a Univácio, para administração, porque não tinha contabilidade lá, e fiz o vestibular para ciências contábeis na Universidade Federal da Paraíba. E passei nos dois. Iniciei administração, depois iniciei ciências contábeis na graduação na UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Eram 50 vagas, eu passei em 48º, né, na primeira entrada. Então, meio que bati na trave e entrei. Enfim, mas entrei. É como eu falo no exame de suficiência, não importa a posição, o que importa tá dentro. Beleza. E lá começou a graduação. Um ritmo totalmente diferente, ritmo bem superior ao que eu estava acostumado. Fiquei em recuperação em algumas disciplinas no primeiro semestre, para variar, mas passei em tudo. Já no segundo semestre, aí o bicho pegou. Por quê? Você tá na universidade, novo, longe de casa, você vai conhecer a farra, festa, calorada, cerveja, enfim. Você tá morando com seus pais no interior, aí você vai pra capital, morar sozinho, né? Por mais que não tivesse dinheiro, você já tinha liberdade, né? Você já tinha liberdade de fazer coisas que você nunca fez. Sair à noite pra jogar bola 10 horas da noite. Quando eu morava com meus pais, eu não podia fazer isso, mas na graduação agora eu podia. Então eu percebi, né, que eu tinha aquela liberdade. E isso foi bom, por mais que essa liberdade tenha prejudicado um pouco o meu desempenho nos estudos, eu aprendi que a liberdade é um poder que você deve aprender a usar também. Então eu aprendi a usar essa minha liberdade de forma positiva para mim. Enfim, só que a graduação era um pouco difícil, eu realmente demorei a aprender. E tomei meu segundo baque na vida, né? O primeiro baque foi aquele lá no técnico agrícola, onde eu acordava 4h30 da manhã para estudar na zona rural, e o segundo foi esse, que foi o de reprovar em disciplina. E por que foi um baque? Porque você se sente rebaixado. Todo mundo passou de fase e você ficou, né? Você sente uma merda. E eu me senti uma merda, né? E aí eu pensei, poxa, eu tenho que aprender. Não adianta. Já é a segunda porrada que eu tomo aqui. Então eu fui pedir ajuda para quem tava ali melhor do que eu. E eu encontrei um anjo na minha vida, uma grande amiga minha, se ela estiver me assistindo aqui, um beijo para você, ela sabe quem é. Eu ia para casa dela no domingo à tarde estudar. Ficava lá eu, ela e a mãe dela, ela ia me ensinar contabilidade. Mas foi basicamente só um mês, foram 4 finais de semana que eu fiz isso. Porque no quarto eu já entendi a lógica. Eu demorei um ano e meio para aprender o que ela me ensinou em 4 aulas. Esse é o poder de você ter um bom professor e é o poder negativo quando você tem um mau professor, como eu tive na minha graduação. Mas depois que ela me ensinou, aí eu aprendi a lógica de débito e crédito, aí tudo melhorou. Por quê? Porque eu percebi que contabilidade era um negócio, pelo menos na graduação, é um negócio repetitivo. Que depois que você pega a manha do débito e do crédito, você já sabe basicamente tudo ali que vai acontecer. Então bastava apenas alguns ajustes na parte de leis, enfim. E aí eu comecei a entender as coisas, comecei a acertar as questões, comecei a passar nas provas e aquilo me trouxe um sentimento bom. Se antes eu tive o sentimento de eu sou um merda, eu sou ruim pra caramba, eu sou burro, nunca vou ser ninguém. Depois que eu aprendi, eu comecei a ter sentimento, poxa, eu consigo, eu vou atrás, eu vou conseguir vencer. É porque eu comecei a acertar as coisas começaram a dar certo. E isso é muito legal. E é esse sentimento que eu procuro trazer lá no meu curso, lá no Método 3R. Eu sempre coloco as matérias mais fáceis primeiro para que você tenha esse sentimento também de que é possível, de que você consegue. Então, esse sentimento tomou conta de mim. Eu tomei o gosto por estudar. E o melhor, eu aprendi a estudar. Eu aprendi que tinha jeito certo e jeito errado de estudar. Mesma coisa que eu falo para vocês. Enquanto os outros professores enfiavam um monte de conteúdo, me afogavam com livros enormes que não tinham nem pé nem cabeça, não sabia o que era não era importante, com essa minha amiga eu aprendi que tinha partes importantes de cada norma, que nem tudo era importante. Então eu comecei a perceber, a selecionar qual conteúdo era relevante para aquela sessão de estudos.
E isso fez total diferença. Por quê? Porque eu fui passando matéria após matéria, matéria nova, eu já olhava com aquele olhar mais criterioso. Peraí, é muita coisa. Mas vamos ver o que realmente é importante, né? Vamos fazer uma análise crítica. E a análise crítica que eu fazia na minha graduação, quando eu estudava, era o seguinte: se eu fosse o professor, o que é que eu cobraria desse assunto? Né? Então, essa foi a maior lição que eu tive na minha graduação. E depois disso, meus amigos, aí depois disso eu deslanchei. Né? Foram médias boas, notas boas. Nunca foi a maior nota da sala, mas eu tive médias muito boas. E eu também estava sempre ali empregado como estagiário. Passei em uma seleção na própria Universidade Federal para monitor de disciplina, então, e eu fui primeiro colocado. E isso, né, só foi possível porque alguém parou ali para me ensinar e eu aprendi a lógica e aprendi a estudar. Então, depois disso, daí minha vida na graduação melhorou bastante. No final da graduação, eu passei em uma seleção em uma empresa muito boa. Né? Não sei se você conhece o termo Big Four, mas basicamente são as 4 principais empresas de contabilidade do mundo inteiro. E elas têm filiais aqui no Brasil. E eu passei em uma delas e fui trabalhar. E trabalhei 1 ano. E aí, veio o meu terceiro baque. Trabalhei 1 ano, no dia que eu completei 1 ano, eu fui demitido dessa empresa. Segundo eles, eu não estava performando tão bem. E eu não reclamo, não falo que fui vítima, não. Foi o que deveria acontecer. Eu tive sim um bom desempenho, certo? Nos primeiros 6 meses, mas eu também concordo que por problemas pessoais, nos 6 meses finais, eu tive um mau desempenho. Faz parte. Eu não fico me vitimizando e nem digo para você fazer isso. Não faça isso. Então eu acabei sendo demitido e aquilo foi o meu terceiro baque. Só que eu fui demitido e logo depois eu fui trabalhar em um cliente dessa empresa. E quando eu cheguei lá, as pessoas tinham expectativa de que o contador-chefe ele iria subir para um outro cargo mais alto e eu iria subir para o cargo desse contador-chefe. Só que a empresa tinha uma série de problemas, era extremamente bagunçada e teve um dia que eu estava organizando o imobilizado de uma das empresas do grupo. Né? Era um grupo de empresas. E eu fui pesquisar alguns documentos fiscais. Cara, foi uma visão do inferno. Eu cheguei no arquivo, basicamente não era um arquivo, estavam milhares, centenas de notas fiscais jogadas no chão. O meu trabalho era ter que juntar as notas fiscais do imobilizado ali. Eu ia fazer basicamente um trabalho de catador de papel. Aí eu olhei para aquilo, não foi para isso que eu fui monitor de disciplina, não foi para isso que eu fui um bom aluno, pelo menos na minha metade final da graduação, não foi para isso que eu estudei pra caramba na minha graduação, não foi para isso que eu sempre estava empregado em boas empresas como estagiário, não foi para isso. E aí eu voltei pro meu chefe e falei, olha, nós ainda estamos no contrato de experiência e eu não vou ficar aqui. Ele ficou um pouco chateado, eu não estava feliz ali também, não estava feliz ali também. E aí eu parti para o meu último plano, que era o quê? Fazer concurso público. Eu não tinha vontade inicialmente de fazer concurso público. Meu pai já era servidor público e eu não tinha vontade inicialmente. Não sei por quê, mas eu não tinha vontade. Mas aí, meu pai sempre falava, filho, vai fazer concurso público, vai fazer concurso público. E como eu tomei esse baque inicial, bom, eu vou ouvir os mais velhos, vou ouvir o meu pai. Fui lá e ouvi meu pai. Pedi demissão e fiquei desempregado por 1 ano, que foi o tempo que eu fiquei estudando. Como eu já tinha aprendido a estudar na minha época de graduação, sabia que nem tudo que estava no livro, numa norma, era relevante para as provas, então eu apliquei esse meu conhecimento de como estudar na época de concurseiro. Eu peguei materiais emprestados com colegas e eu já ia ali estudando. A minha primeira prova, e aí vai um ponto de atenção para você, é o seguinte, a minha primeira prova, eu lembro até hoje, foi o concurso para contador da UFPB. Obviamente eu não passei, mas essa prova serviu para me mostrar o seguinte, que tudo que eu tinha estudado caiu exatamente como eu tinha estudado. E aí eu pensei, caramba, se eu acelerar aqui os estudos, eu consigo passar rápido, porque tudo que tá aqui que eu tô estudando nos livros tá caindo na prova. Então é isso mesmo, funciona. E aí eu lembrei o quê? Que na época da graduação eu tinha feito um concurso público da Petrobras. Por ter impressão do meu pai, eu vou fazer esse negócio aqui. E o concurso eu lembro que eu fiz foi para o cargo de auditor interno da Petrobras. Aí eu pensei, caramba, auditor interno tem que estudar o quê? Auditoria. Comprei um livro de auditoria gigante e fui ler ele de cabo a rabo. Obviamente, chegou o dia da prova, eu não tinha lido nem 10% do livro. Fui fazer a prova, sabia de nada, citava tudo em grego e não fui nem classificado. E faz parte, é assim. Mas agora não. Agora como é que estava? Eu estava percebendo que tudo que eu estudava caía na prova. Tudo que eu estudava estava ali caindo. E eu pensei, poxa, se eu acelerar, eu passo. E não foi diferente. Eu lembro até hoje, eu fiz o concurso da Codata, é um concurso pequeno, óbvio, eu sei, mas eu fiz com 6 meses de estudo. Estudei ali algumas matérias, já vinha estudando muita coisa de contabilidade, direito, português, e saiu esse concurso.
Eu estava desempregado, já estava agoniado, porque eu nunca tinha ficado desempregado tanto tempo. Na verdade, desde o segundo período da graduação, eu estagiava. Então, eu nunca parei de estagiar. A primeira vez na minha vida que eu fiquei desempregado foi essa daí, na época do concurso público. Então, eu estava agoniado. Então, eu queria passar rápido em alguma coisa. E acabei passando o primeiro concurso da Codata. Passei com 6 meses de estudo. Passei em primeiro lugar. Só que concurso você passa, mas não nomeia tão rápido, né? Mas aí eu também continuei estudando. E passei em outro, passei em outro, passei em outro. No total, eu passei em cerca de 5 concursos, sendo 2 deles federais. O da Codata, eu lembro até hoje, no dia da minha nomeação, que eu ficava ligando direto. E aí, meus amigos, vocês vão chamar quando os aprovados no concurso? Ah, tem que esperar o governador, esperar isso e aquilo. Beleza, eu lembro até hoje, né? Porque foi o seguinte, como eu tinha ficado desempregado e eu sempre fui uma pessoa independente, eu tinha uma reserva financeira. Peguei também a parte da rescisão e fui vivendo. Eu estudava muito, segunda a sexta, final de semana eu ia curtir. Só que, obviamente, de onde você tira e não bota de volta, acaba. Então, em determinado momento, o dinheiro acabou. E o que foi que eu fiz? Letra A, eu parei de gastar. Letra B, eu fui estourar o cheque especial e o cartão. Adivinha qual foi a decisão inteligentíssima que o Felipe aqui tomou? Exatamente, a letra B. Eu comecei a gastar o cheque especial e o cartão como se não houvesse amanhã, eu tava pagando um com o outro. E depois entrei no Bradesco também, com a dívida. Eu sei que no total eu fiquei devendo o Bradesco, o Santander e o Banco do Brasil. Foram 3 bancos. Não me lembro qual que era a dívida do Banco do Brasil, mas sempre eu tinha lá. Eu lembro que eu acordei no dia que o pessoal me ligou, né, para entregar os documentos. Eu acordei cerca de 8 da manhã com um banco me ligando, 8h30 com outro banco me ligando, 9 horas outro banco me ligando e 9h30 eu pensei, poxa, qual que é outro banco tem aqui que eu não sei, que não para de tu chamar o telefone aqui. Aí era essa ligação das 9h30, era a Codata me chamando para entregar os documentos lá. E aí eu entreguei os documentos, comecei a trabalhar, renegociei todas as dívidas, limpei meu nome lá do SPC, né, do Só Pra Contrariar. Editor, bota o meme aí do SPC na tela aí. Enfim, e como eu havia passado em outros concursos, eu fui sendo nomeado. Fui nomeado na Sudene e no DENIT, né, que é onde estou até hoje. E aí, eu fui trabalhando, fui crescendo, fui aprendendo coisas novas, fui gostando do meu trabalho, né? É bem legal ser funcionário público, é legal. Viajei muito o Brasil a trabalho, muito legal. Viajei interior, capitais, fiz vários cursos. Cara, acho que basicamente eu conheço 90% do Brasil. Acho que eu só não conheço, ó, vamos lá. Dos locais que eu nunca fui no Brasil. No Nordeste, nunca fui no Maranhão. No Norte, Roraima e Tocantins. Centro-Oeste, no Mato Grosso. No Sudeste, eu nunca fui ao Espírito Santo, por incrível que pareça. Mas o Sul, conheço inteiro. Sudeste, Rio, São Paulo e Minas. Centro-Oeste, Goiás, o DF, Mato Grosso do Sul. Norte, Acre, Rondônia, Manaus, Pará. Nordeste, de Piauí até a Bahia, já fui. Ou diretamente a trabalho, ou de férias, mas ganhando salário de funcionário público. Então, ser funcionário público permitiu muitas coisas boas. Uma delas foi conhecer basicamente o Brasil inteiro. Só que aí chegou um ano 2018. 2018 eu não tava, já começou a bater aquela bad, assim, um negócio meio estranho, né? Por quê? Eu nunca tinha ficado muito tempo em um único trabalho. Eu sempre fiquei assim, basicamente um ano. Ou eu ia para um estágio melhor, como foi no caso daquela empresa da Big Four, né, que foi demitido com um ano. Então assim, eu nunca fiquei mais de um ano no trabalho, era sempre crescendo, sempre crescendo. E eu já estava ali no mesmo órgão público há 3, 4 anos. Então eu já estava ali, caramba, tô aqui há 3, 4 anos. E o trabalho, querendo ou não, ele acaba se repetindo, não tinha muita emoção. Em 2018, aí eu tive uma ideia. Tem um grande amigo meu que em 2018 ele decidiu ir morar na Irlanda. E aí mas eu também nunca tinha tido essa vontade. Aí em 2018, eu conversando com ele, cara, como é que é a vida aí? Como é que são os salários? Ele falou, ó, pra parte de TI é bem legal. E eu comecei a pesquisar salários de contabilidade, como é que era, vi que salários eram legais também. Tinha uma barreirazinha de entrada, que seria o exame de suficiência lá da Irlanda, no caso, mas que dava pra viver e que dava pra conseguir. Tinham outros brasileiros conseguindo, então eu sempre pensei assim, se outras pessoas conseguiram, eu também consigo. E aí em 2019, eu tomei a decisão. Fui em junho, fiz uma viagem com um colega para a África do Sul, né, de férias. Outra coisa boa que o serviço público me permitiu, eu basicamente conheci já uns 20 países, então isso é uma coisa muito boa, que era uma coisa que eu queria, que era uma das coisas que me motivavam. Quando eu estava estudando, quando eu era concurseiro, uma das coisas que me motivavam era, ó, um dia eu vou viajar o mundo inteiro. E o serviço público me permitiu até agora viajar bastante. Enfim, aí em 2019 eu tomei a decisão. Voltei da África e já comprei a passagem para a Irlanda, só de ida. Na verdade, ir de volta, porque eles exigem que tenha a passagem de volta, né? Mas depois você acaba trocando essa passagem. E fiz todo o processo, e fiz toda a pesquisa sobre o que eu precisava fazer
para trabalhar lá na Irlanda com contabilidade. Aí você pode pensar, poxa, Felipe, você fala inglês? Cara, eu sempre fiz curso de inglês, né, na época do ensino médio. Sempre escutei música em inglês, jogava jogos de videogame em inglês. Nunca tive contato muito com pessoas estrangeiras, mas eu desenrolava bem o inglês. Então isso não foi uma barreira inicial para mim. Então, enfim, eu fiz toda a pesquisa de campo para entender o que eu precisava fazer para trabalhar com contabilidade lá na Irlanda. E chegou o dia de ir. Eu saí do Brasil no dia 16 de janeiro de 2020. 16 de janeiro de 2020. Cheguei no dia 17 de janeiro de 2020. É um frio danado, meu Deus do céu. E aí fiquei na casa desse meu amigo lá por uns dias enquanto não encontrava um local para morar. Primeira coisa, né? Geralmente quando as pessoas vão para um país estrangeiro, vão o quê? De férias, vão passear, vão curtir. O meu primeiro mês lá na Irlanda, lá em Dublin, foi batendo perna, furando sola de sapato atrás de emprego. Eu nunca entreguei tanto currículo na minha vida, pessoalmente. Nunca mandei tanto e-mail atrás de emprego. Enfim, mas eu tinha feito tão bem o trabalho e na minha mente eu não conseguia pensar que eu não ia conseguir, ou seja, eu tinha certeza de que tudo ia dar certo, que eu não sei o que aconteceu, mas no dia 17 de fevereiro eu estava trabalhando. Com exatos 30 dias de chegado na ilha, lá na Irlanda, eu estava trabalhando com contabilidade. Foi até mais rápido do que esse meu amigo, porque lá na Irlanda tem um visto específico para contadores, negócio bem interessante. Qualquer dia depois, se vocês quiserem, eu gravo aqui um outro vídeo falando sobre esse visto, né? Como é que vocês podem fazer para ir trabalhar lá. E aí, eu consegui esse visto, consegui o trabalho e trabalhei lá na Irlanda. Só que teve um detalhe. O que foi que nós tivemos em 2020? Exatamente, a pandemia. Eu comecei a trabalhar dia 17 de fevereiro de 2020. No dia 17 de março de 2020, tudo fechou lá. Lockdown total. Você mal podia ir no mercado comprar suas coisas. Pesado. E eu lá, meu Deus do céu, as coisas agora começando a dar certo pra mim aqui. E eu estudando pro ACCA. E aí, pandemia, meu Deus, a gente em casa. E nada daquele negócio acabar. E o detalhe, as coisas deram tão certo. Porque é o seguinte, para você receber o Bolsa Covid lá, você deveria ter tido pelo menos uma contribuição ao INSS da Irlanda. E adivinha, eu tive essa contribuição. Por quê? Porque o meu salário era pago de forma quinzenal. Então foi o tempo exato de eu conseguir um emprego, trabalhar e conseguir minha primeira contribuição social, o que me permitiu receber o Bolsa Covid lá, né, que era muito bom, foi 350 euros por semana, né? Então dava o quê? 1.400 euros por mês aí. Então isso era bom, muito bom. Muita gente ganhava mais benefício do que salário. Tinha muito brasileiro lá que o Bolsa Covid era maior do que o salário. Então daí você tira o quão bom era. Só que foi passando o tempo e nada de voltar a Covid, aí eu pensei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. E aí eu comecei a ver várias lives, as pessoas indo pra internet empreender, e eu, caramba, eu tô fazendo nada aqui. É só bebendo e vendo live, comendo e engordando. Tem que fazer alguma coisa. E aí eu gravei o primeiro vídeo pro YouTube, né? Um vídeo que eu falo sobre Excel, sobre fórmulas de Excel. Pronto, aqui dentro desse intervalo... Isso foi em abril, salvo engano, 2020. Beleza. E aí eu deixei lá o vídeo. E eu percebi que aquele vídeo começou a pegar visualizações. Em um mês pegou cerca de 200 visualizações, né? Um canal que não tinha nenhum vídeo. Eu pensei, poxa, isso aqui dá certo. As pessoas estão vendo meu vídeo. E aí eu fui ver, olha, o que eu posso fazer aqui? Eu sei Excel, sei contabilidade. E aí bateu, ó, um estalo. Aí eu fui ver o exame de suficiência. Porque eu fiz a prova do exame de suficiência, né? Me formei em 2011.2, eu fiz a prova do exame de suficiência. E na minha vez, eu lembro que a prova não era tão difícil. Era uma prova que tinha sim seu grau de dificuldade, mas que não era nada de outro mundo. E eu pensei, vamos ver como é que tá isso aqui. E fui ver, meu amigo, grau de reprovação lá em cima, quase 80%. Algo tem de errado, porque pelo que eu lembro, a prova não era tão difícil. O que tá acontecendo? E aí eu fui investigar a forma como as pessoas estudavam. E aí encontrei um monte de curso com videoaula que não acabava mais. Eu pensando, meu Deus, sem direcionamento, sem entender, sem passar para os alunos o que era o que não era importante. Eu fiquei pensando, meu Deus, isso aqui não é aula para exame de suficiência, isso aqui é a graduação vista mais uma vez. As pessoas estão reprovando porque elas não sabem como estudar, eu não posso deixar isso desse jeito. Aí eu montei o CFC Academy, que na época era Contipédia. Meu Deus do céu, que nome horrível. Conte de contabilidade, pédia de enciclopédia. Jesus Cristo.
Mas é o começo. Todo mundo tem um começo, esse foi o meu começo. E aí comecei, foram chegando os novos seguidores, voltei pro Brasil em 2021, né, no começo, e aí acelerei. E aí comecei o Instagram, comecei a gravar vídeos no YouTube, só que gravar vídeo, meu amigo, é difícil, não é fácil não. Hoje vocês veem aqui o Felipe gravando vídeos aqui, já tem o quê? Meia hora de vídeo, quase isso. Cara, para eu fazer um stories antigamente, era um parto. Imagina gravar uma aula, né? E eu também sabia o seguinte, aulas em formato de vídeo não é eficiente para aquela prova. Então eu juntei, poxa, eu não preciso gravar vídeo por enquanto. Por quê? Porque a apostila objetiva e direcionada é o que funciona. Porque foi isso que eu fiz enquanto eu estava estudando para concurso público. Eu não ia em videoaula, eu ia em apostila e livro. Então, eu vou aplicar esse jeito de estudar aqui no exame de suficiência, que eu tenho certeza que vai dar certo. E aí eu fiz o seguinte, bom, para esse negócio funcionar, eu tenho que primeiro testar em mim. E aí, sabe onde é que eu fui testar? Fui testar no KNAI QTG, no Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Eu me inscrevi no KNAI, só que eu nunca tinha estudado para aquele negócio. Aí o que foi que eu fiz? Poxa, eu nunca estudei auditoria aqui na minha vida, a não ser na graduação. Aí eu comprei um curso pro KNAI. Aí eu comecei a ver aquele negócio, meu amigo, era a aula que não acabava mais. Eu fiz as contas, pensei, poxa, eu vou chegar lá no dia da prova e não acabei metade desse curso. Então abandonei esse negócio aí, deixei pra lá e fui seguir o que eu sabia fazer, que era ler a apostila, analisar a prova, verificar a tendência, identificar os pontos chaves de cada norma. E foi isso que eu fiz, e eu fui aprovado no KNAI. Aí depois que eu fui aprovado no KNAI, aí eu apliquei isso em um método, que hoje é o método 3R. Eu tive já centenas, talvez milhares de alunos que foram aprovados dessa forma, com leitura e muita prática e estratégia de provas. Nossa expertise aqui é fazer alunos que vêm de várias reprovações serem aprovados de um jeito leve, de um jeito tranquilo, de um jeito que funciona. Porque o nosso objetivo é fazer você marcar o X correto. Eu não quero transformar você em doutor em contabilidade. Deixa para você fazer isso depois que você passar da prova. Agora, eu quero livrar você dessa etapa, que é uma trava que você tem. Você não consegue fazer nada na contabilidade sem aprovação no exame de suficiência. E é isso que a gente tem feito e feito muito bem. Na última edição, né, que teve até agora mais recente, 2024.1, nós aprovamos 82% dos nossos alunos. E 70% desses alunos aprovados vieram de reprovação de outros cursinhos. E a maior reclamação era a seguinte: professor, eu não tenho tempo para estudar. E eu chego no cursinho X, no cursinho Y, é um monte de videoaula, não cabe na minha rotina. E aí eu vou lá e mostro a estratégia, mostro o método e a galera passa. Simples assim, né? Então, basicamente, pessoal, essa é um pouco da minha história na contabilidade. E ela, obviamente, não acabou ainda, que eu tenho muito mais coisa a realizar. Mas veja que eu sou uma pessoa comum. Como eu falei, eu reprovei em disciplina. Eu demorei 1 ano e meio para aprender contabilidade. Eu fui demitido, né? Tomei vários baques na vida e estou aqui crescendo, empreendendo e conquistando o meu espaço no mercado. Que isso sirva de inspiração para você também. Você que está aí se sentindo fracassado, que acha que não vai conseguir nada, isso não é para mim. Ah, fulano é inteligente, eu sou burro. Eu também pensava isso. O maior erro que eu cometi na minha vida, sabe qual foi? Foi o de duvidar de mim mesmo. Então você não cometa esse erro, certo? Não deixe o tempo passar se lamentando, achando que você não é capaz. Você é muito capaz. Você pode coisas que você nem imagina. Mas o primeiro passo que você tem que fazer é acreditar em você. E o segundo passo é pagar o preço, certo? Isso é o que vai te fazer você sair do zero até o topo, até o que você quiser alcançar. Ninguém, só Deus, né, pode te segurar, mas ele não quer te segurar, ele quer que você voe, ele quer que você alcance o que você sempre quis. Então que você use a minha história, a história de alguém, como eu falei, que reprovou, que teve vários percalços, que não tem essa história fantástica de que passa em concurso da Receita Federal com 12 anos de idade, de que era nerd na escola, de que isso aqui. Não, eu não tenho nada disso. E mesmo assim, eu consegui seguir e estou conseguindo conquistar o meu espaço e conseguindo bater de frente com grandes players no mercado, porque simplesmente eu decidi que eu iria fazer isso. Então decida você também tomar as rédeas da sua vida. Não deixe ninguém falar para você, né, te fazer acreditar que você não é capaz. Eu tô falando para você, você é capaz, mas você precisa pagar o preço e fazer por onde. Beleza, pessoal? Então espero que a minha história sirva de inspiração para alguém aqui, né, que você chegou até o final. E caso você tenha chegado até o final, vai no primeiro comentário fixado lá, que tem alguns links lá. Um deles é o link do nosso curso gratuito, né, Contador Destaque, que é onde eu apresento coisas que você vai fazer na sua graduação para que você possa adiantar vários anos na sua vida profissional. Você vai ser um contador destaque ainda na sua graduação. Eu queria ter tido um curso como esse, porque com certeza a minha vida teria sido muito mais fácil na graduação e logo depois dela. Beleza, pessoal? Então, como eu sempre digo, até a aprovação.